Olá, então nessa aula de psicofarmacologia, eu quero abordar com vocês esses 5 tópicos que estão aqui na tela, tá? Então a primeira parte da aula vai ser sobre os princípios gerais de psicofarmacologia, a gente vai falar um pouco sobre farmacocinética, depois eu falo um pouco sobre os sítios de ação de drogas, em seguida neurotransmissores e neuromoduladores, os psicofármacos e os psicoativos mais comuns. Escolhi alguns para a gente não demorar muito, mas a gente pode discutir nas outras aulas ou nos encontros sobre diversos tipos de psicofármacos, tá? Então, para começar, a psicofarmacologia, ela visa estudar o efeito de elementos químicos, geralmente a gente chama de drogas, sobre tanto o sistema nervoso quanto o comportamento. Como o comportamento é a expressão do sistema nervoso, né, a gente consegue estudar o comportamento de uma forma mais geral, né, sem ser tão invasivo, mas para compreender o que e como a droga está gerando uma alteração comportamental, a gente vai focar no sistema nervoso. Tá? Então, qualquer tipo de alteração psíquica, de ordem de humor, cognição, motricidade, personalidade, está relacionada ao estudo da psicofarmacologia. As drogas, que são o foco do estudo da psicofarmacologia, são quaisquer substâncias químicas de origem exógena, que vão chegar dentro do corpo do indivíduo e gerar uma alteração. Então, eles podem ser chamados de medicamentos, eu estou usando eles para fazer o tratamento de alguma disfunção, ou uma substância química qualquer que eu estou fazendo uso em um evento social ou por conta de alguma necessidade de uso dessa substância química ou até sem saber. Posso fazer uso de uma substância química sem a intenção de que ela tenha qualquer efeito farmacológico e ela tem um efeito psicofarmacológico na sequência. Tá? Os efeitos são todas as alterações que são visualmente observadas no comportamento, mas que alteram também o sistema nervoso em termos da sua fisiologia, da sua neuroadaptação. Né? Então, todas as modificações neurais que acontecem derivadas da presença desse elemento químico. E aí os sítios de ligação vão ser variados, vai depender do tipo de droga, né, do tipo de substância química que está sendo utilizada. Então a gente fala dos locais de interação das moléculas, que na maioria das vezes é na membrana celular, mas pode atuar também no núcleo, né, diretamente, em receptores dentro da célula, e vão alterar o funcionamento geral dessas células, ok? Então um exemplo aqui são os opiáceos, que têm receptores opioides, e que alteram a atividade neuronal. Bom, enquanto os princípios de farmacologia, a gente vai focar na farmacocinética. O que é a farmacocinética? É como uma droga movimenta-se dentro do corpo do indivíduo. Então, qual é o caminho que a droga faz? Desde o momento que ela é ingerida até o momento que ela é excretada. Então, para começo de conversa, a droga precisa ser liberada, ela precisa sair do formato que você ingere ela para poder ter absorção. Então, se ela é ingerida, por exemplo, no formato de cápsula, essa cápsula precisa ser degradada e o conteúdo da cápsula absorvido. Se ela está sendo utilizada na forma de uma infusão, na forma de um chá, ela precisa ser, então, ativada dentro do organismo para poder ser absorvida. Né? O chá precisa chegar em contato com as células para poder ser absorvido. E aí, então, a partir da absorção dessa droga, a distribuição dela vai poder acontecer. O que é a absorção? É a passagem do lúmen, da luz gastrointestinal, ou da luz do órgão, seja ele qual for que você estiver usando como via de entrada no corpo, então pode ser uma droga inalatória, por exemplo, né? E aí ela precisa chegar na corrente sanguínea, a saída desse local de chegada até a corrente sanguínea. A partir do momento que ela está na corrente sanguínea, ela vai ser distribuída. E aí ela vai usar proteínas plasmáticas, se for o caso, ou vai ser dissolvida no plasma, no sangue, e vai percorrer toda a distribuição que o sistema circulatório permitir. Sendo distribuída para todo o corpo, ela vai começar a ser processada, metabolizada. Então ela pode ficar armazenada em alguns órgãos, mas ela vai sendo quebrada aos pouquinhos pelas principais áreas de quebra. Então o fígado tem um papel extremamente importante nisso, mas o rim também tem, e áreas cerebrais, que tem uma grande quantidade de enzimas, também tem papel metabólico.
E a partir do momento que ela é metabolizada, ela perde a sua capacidade ativa, ela começa a ser excretada. Ela vai ser excretada através de glândulas sudoríparas, através da expiração, se for droga inalatória, através das vias do trato gastrointestinal ou do trato urinário. Ok? Então, a via de administração acaba afetando bastante o modo como essa droga chega, é processada, é distribuída, ok? Então, a via de administração ela pode variar bastante. Tem um quadro mostrando várias vias de administração, né? Intravenosa, transdermal, intramuscular ou até inalatória, tá? E aí a gente vai ver que as vias interferem bastante no tempo que a droga fica dentro do organismo e no momento que ela atinge uma concentração máxima no sangue. Então, a via oral, parenteral ou inalatória são 3 dessas vias, mas eu vou falar um pouco mais de outras vias aqui. Então, a via intravenosa é uma via que coloca a droga diretamente em contato com o sistema circulatório. E aí precisa de um cuidado em termos de preparo da droga e administração da droga. Então, a droga tem que chegar no sistema circulatório de forma segura, né? Outro cuidado tem que ser feito em termos de dosagem, porque ela atinge muito rapidamente o sistema nervoso central. Ela é distribuída muito rapidamente, ela já está na corrente sanguínea imediato, em questão de minutos ela está distribuída em todo o corpo e ela chega no sistema nervoso central. A via intramuscular também é uma via injetável, tá? Então o indivíduo usa também seringa aqui, injeta a droga, sempre solúvel em um meio mais oleoso, no músculo. O músculo, ele tem uma absorção através do sistema circulatório mais lento. Então, essa droga vai ficar muito mais tempo sendo mantida no músculo e vai ter uma liberação bem mais lenta. Isso é bom, dependendo do tipo de droga, a gente precisa fazer uso dessa via. Por exemplo, alguns tipos de hormônios, hormônios estrogênicos, né? Então, hormônios esteroides, eles precisam desse tipo de via de administração. Testosterona, estrógeno. Então, ele é um hormônio esteroide, ele vai ser dissolvido em óleo e vai ser administrado intramuscular para que tenha uma liberação lenta. A via intraperitoneal é uma outra via bastante utilizada, principalmente em animais de laboratório, né, que coloca a droga diretamente na cavidade peritoneal. É uma cavidade altamente vascularizada, então vai ter uma absorção rápida da droga, ela vai entrar rapidamente na circulação. Via subcutânea, geralmente para doses menores de uma droga, ou para pequenas cápsulas, geralmente oleosas, que vão ter uma distribuição mais lenta, já que a pele não é muito vascularizada. Via intracerebral e via intracérebro-ventricular são vias injetáveis, então a gente injeta a droga, mas precisa de uma manipulação muito mais intensa do indivíduo, né, do animal experimental. Então não é uma via de administração normal utilizada, ela precisa de um preparo muito maior. A droga passa diretamente pela barreira hematocefálica, não tem essa barreira mais para prevenir a droga de entrar no sistema nervoso, e ela chega na área de distribuição, na área que eu quero chegar, né, na área que eu quero afetar muito rapidamente. Então, no caso da via intracerebral, ela se distribui por todo o cérebro, na via intracérebro-ventricular, ela vai diretamente para aquela região em que eu quero distribuir. E aí, dali, ela vai chegar em outras regiões. A via oral, que é a mais utilizada, né? Só que essa droga, se vai ser administrada através da via oral, ela tem que vai poder sofrer ação de ácidos e de enzimas intestinais, e aí então a gente tem que prevenir a quebra da droga, ou a droga já é preparada para sofrer uma primeira quebra e poder ficar ativa depois, né? Ela vai atingir a via sanguínea após a absorção, e é uma via relativamente rápida, em termos de 20, 30 minutos ela está completamente absorvida. Via sublingual, bastante utilizada também quando eu quero uma ação rápida, então geralmente capilares utilizados, né, capilares da mucosa bucal são utilizados e aí vai chegar rapidamente na via sanguínea. Um exemplo aqui é a nitroglicerina, né, para tratar a angina, então é uma via extremamente rápida, em questão de segundos ela consegue chegar até a angina e tratar rapidamente. Via retal,
É uma via utilizada quando a gente não quer que a droga passe, por exemplo, por ácidos estomacais, por enzimas intestinais, porque o indivíduo está tendo muito vômito, por exemplo, então ele está botando a droga para fora e a gente quer poupar esse indivíduo. E aí é aquelas drogas que agridem demasiado a parede estomacal devem ser usadas por via retal. A via inalatória é outra via que também pode ser utilizada, mas a droga tem que ser preparada num formato de vapor, né? É uma via extremamente rápida, já que a comunicação pulmão-cérebro é muito rápida, né? A vascularização pulmonar coloca rapidamente essa droga no sistema circulatório e vai chegar no cérebro muito rapidamente. E a via tópica é para aquelas drogas formadas, manipuladas, né? E formadas no tipo de cremes ou pomadas ou pastas, e aí ela vai chegar no sistema circulatório com uma lentidão maior, que vai favorecer então a manutenção de baixas dosagens entrando em contato com a circulação, porque ela está sendo preparada para atingir as regiões tópicas mais rapidamente. Então ela fica mais concentrada ali. Além disso, a gente tem a distribuição da droga. Então, a distribuição da droga, ela leva em consideração 3 elementos, né? A lipossolubilidade, então o quanto essa droga é solúvel em gordura, e aí o quanto essa droga vai atingir as células, porque ela passa pela membrana plasmática facilmente. Por exemplo, a diferença entre heroína e morfina. Nesse caso, a gente sabe que a heroína ela é muito mais potente e muito mais solúvel no tecido gorduroso, né, na membrana celular. Então ela vai chegar até as células muito mais rapidamente, vai entrar no sistema nervoso central muito rapidamente e sendo mais potente que a morfina, ela tem uma ação muito mais rápida. A ligação de reserva, ou seja, a solubilidade da droga nos tecidos, favorece essa manutenção em armazenamento. Então, a droga é distribuída para todo o corpo pela circulação, ela é armazenada nos tecidos periféricos e ela vai sendo liberada devagarinho. Ou a injeção já é feita para esse tipo de liberação prolongada. Então são 2 elementos aí, né? Se a droga é injetada intramuscular, por exemplo, ela vai ser liberada lentamente do músculo. A inativação e a excreção feita pelos rins, pelo fígado e pelo cérebro, tá? Inativação pelo cérebro e excreção, principalmente pelos rins e pelo trato gastrointestinal. Um outro elemento importante aqui é a eficácia da droga, ou seja, a gente tem que ver a relação dose-resposta da droga, o quanto de droga eu estou oferecendo para o indivíduo e qual o efeito que essa droga causa. Então a gente faz uma análise da concentração em relação à responsividade do indivíduo, tá? Dos indivíduos. A gente tem ainda a janela terapêutica, que é a concentração da droga que é efetivamente terapêutica naquele indivíduo. Então, se passar acima da janela terapêutica, ela se torna tóxica. Abaixo da janela terapêutica, ela não tem atividade. Então, precisa de uma concentração tal que a droga consiga agir nos seus receptores, nas suas áreas de intenção, né? Numa concentração efetiva para ter o efeito terapêutico. Se ela passar disso aqui, ela fica excessivamente distribuída e pode ser tóxica. Se ela estiver abaixo disso, ela não tem efeito. E aí a gente precisa que essa janela terapêutica mantenha a concentração da droga, tenha a faixa terapêutica. Por isso que as drogas são recomendadas com uso subsequente, né? Então, de quanto em quanto tempo eu vou tomar esse remédio? De 6 em 6 horas, 12 em 12 horas. De quanto em quanto tempo para que ele fique dentro da janela terapêutica. Né? A eficácia da droga, ela vai ser considerada através de um índice terapêutico. O que é o índice terapêutico? É a relação da dose tóxica com a dose efetiva. Então, quando a gente faz a análise da dose tóxica, através da curva de dose e resposta, a gente vê o quanto daquela droga, qual é a dose mínima daquela droga, que vai causar um efeito não desejado, um efeito ruim nos indivíduos, geralmente mortalidade. Enquanto que a dose efetiva ou eficácia quantal da dose é a dose mínima que vai produzir efeito terapêutico, que vai agir da maneira que eu espero que essa droga haja, tá? E aí a gente faz uma relação, para cada droga tem um índice terapêutico. Qual é a vantagem da gente saber o índice terapêutico? É eu saber o quanto que eu posso utilizar daquela droga. Por exemplo, os barbitúricos têm índice terapêutico 2. O que significa que se eu esquecer que eu tomei a droga e tomar de novo em seguida, ela vai atingir a dose tóxica e eu vou morrer. Enquanto que tranquilizantes como o Valium têm
o índice terapêutico de 100. Então eu preciso tomar 100 vezes a droga, né, num curto espaço de tempo, para que eu atinja a dose tóxica. Então é muito mais seguro eu tomar tranquilizante do que eu tomar barbitúricos. Tanto é que os barbitúricos quase que não são mais utilizados, recomendados. A eficácia